muito bem-vindos ao Sua Saúde, o podcast do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. Com a participação dos médicos catarinenses, nesse espaço vamos promover discussões periódicas sobre assuntos de interesse público e buscar contribuir com a promoção da saúde pública em Santa Catarina. A conversa hoje é sobre um tema essencial. A conversa vai ser sobre vacinas. Santa Catarina hoje registra índices baixíssimos de cobertura vacinal para diversas doenças. E o impacto disso pode ser muito grave e é bem preocupante. Por isso, a nossa convidada especial desse primeiro Sua Saúde do CRM Santa Catarina é a infectologista, pediatra e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Catarinense de Pediatria, a doutora Sônia Maria de Faria, que recentemente aceitou o convite para fazer parte também da nossa Câmara Técnica de Infectologia do CRM Santa Catarina. Doutora Sônia, prazer recebê-la. E eu lhe pergunto, para a gente começar esse nosso bate-papo, como que está o cenário das vacinas hoje em Santa Catarina? É um prazer muito grande poder falar sobre esse tema, doutor Eduardo. Agradeço muito esta oportunidade. O cenário em Santa Catarina não é diferente do cenário do resto do Brasil. Nós estamos vivenciando um momento crítico em relação a coberturas vacinais. Essas coberturas vacinais já vêm caindo no país, inclusive em Santa Catarina, há aproximadamente 5, 6 anos. Isso só se agravou com a pandemia. E com essa queda nas coberturas vacinais, nós temos um risco de reintroduzir no país, no estado, doenças que já estão ou estavam controladas no nosso meio. Pois é, e assim, ó, a gente é de uma geração, de uma época, né, que muitas dessas doenças já tinham sido controladas pelas vacinas. E a gente não chegou a conhecê-las, nem como sociedade, nem nós como médicos. A gente não viu essas doenças, né? Tem um risco concreto, então, dessas doenças consideradas erradicadas, como pólio, varíola, de voltar a acontecer? Sem dúvida. Nós tivemos um exemplo recente do recrudescimento de uma dessas doenças, que foi o sarampo. Em 2016, o Brasil recebeu um certificado da Organização Mundial de Saúde de eliminação do sarampo. 2 anos após, nós começamos um surto de sarampo que ainda não foi totalmente controlado em alguns estados. Então, cobertura baixa é sempre risco de recrudescer, de retorno de doenças já controladas. O fato das pessoas não verem ou não terem visto essas doenças faz com que elas deixem de temê-las, e com isso é mais um fator para que não se vacinem. É uma situação que eu considero bem dramática. Os médicos também vão precisar voltar para a escola para aprender a tratar essas doenças? Eu acho que o mais importante é o médico saber prevenir essas doenças, né? É claro que diante do surgimento, do ressurgimento delas, é importante saber tratar, mas aquele ditado na medicina, antigo ditado que diz que prevenir é sempre melhor do que tratar, continua valendo. Então, os médicos precisam recomendar vacina. Há estudos que mostram que o médico é figura importantíssima, principal na indicação de vacinas. Nós sabemos a confiança que a população deposita no médico, e é ele a sua fonte de informação. Então, esse médico precisa recomendar calendário vacinal, não só para a criança. Hoje, vacina não é algo exclusivo da criança. É vacinação para o adulto, para a gestante, para o idoso, enfim, do nascimento até o final da vida. E quais as principais vacinas que estão deixando de ser dadas? Eu diria que a cobertura vacinal é baixa para todas as vacinas. Nesse momento, eu poderia citar 2 que não fazem parte do calendário e que a cobertura é muito baixa. Vacina influenza, vacina da gripe, que é feita no Brasil em campanha anualmente para grupos prioritários, idosos, crianças menores de 5 anos, profissionais de saúde e imunodeprimidos e tantos outros grupos de risco.
A taxa de cobertura vacinal neste ano da campanha não chegou a 50% para determinados grupos. Nós estamos num momento de alta incidência de doenças respiratórias, inclusive gripe, influenza. Nós temos uma vacina para prevenir essa doença, uma vacina que foi subutilizada. Então, o médico precisa recomendar e ele mesmo precisa se vacinar. Vamos ver quantos dos nossos colegas médicos atualizaram este ano o seu calendário vacinal, fizeram a sua vacina influenza ou fazem anualmente esta vacina. Mas então, a gente vive hoje no estado uma situação bem dramática de uma sobrecarga do sistema pediátrico pelo aumento do número de casos de doença infecto-contagiosa, infecto-respiratória, das doenças respiratórias agudas. Principalmente das crianças de 0 a 2 anos, que são as crianças que têm aquelas bronquiolites. Essas crianças, elas não entram no calendário vacinal, ou não entram na campanha vacinal da influenza, né? A proteção, a vacinação dos irmãos maiores, ajuda a proteger essas crianças? Bom, a vacina de influenza é recomendada a partir de 6 meses de idade. Então, crianças a partir de 6 meses têm indicação de fazer a vacina. No Programa Nacional de Imunizações, se dá prioridade àqueles grupos de maior risco. Criança é considerada de maior risco de complicação de influenza, de gripe, aquelas com menos de 5 anos de idade. Fora do calendário nacional de vacinação, se nós considerarmos Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações, a vacina de influenza ela é recomendada em toda a faixa etária a partir dos 6 meses de idade. Por quê? Porque isso reduz transmissibilidade para grupos de risco, reduz absenteísmo escolar e ao trabalho e reduz a hospitalização, obviamente. Reduz a hospitalização e óbitos. Nós sabemos que influenza, quando acomete as pessoas desses grupos de risco, são pessoas que tendem a complicar e podem, inclusive, ir a óbito por isso. A influenza a partir dos 6 meses mesmo, a partir de 6 meses de idade. E quais as dificuldades que os pais encontram para vacinar as crianças? Assim, fora eu diria, e depois a gente vai tocar nesse assunto, uma crise talvez uma infeliz crise de confiança nessas vacinas, a dificuldade desses pais, está tendo campanhas, os pais conseguem levar seus filhos para vacinar? Nós temos campanhas, acabamos de sair de uma campanha de influenza, no entanto, mesmo ao término da campanha, a vacina continuou disponível nos postos de saúde. Eu ainda vejo pouca divulgação dessas campanhas nesse momento. Outrora, tínhamos muita divulgação das campanhas. Hoje, essa divulgação, eu diria que é um pouco tímida, né? Eu acho que essa divulgação ela precisa ser constante e usar os meios de informação atual, as nossas redes sociais. Não dá para nós colocarmos outdoor, simplesmente vincular em rádio, TV. Vamos utilizar, né, celular, vamos usar tablet, vamos usar as redes sociais, que são, na verdade, o meio de comunicação mais utilizado atualmente. E, bom, eu me lembro, eu indo para a escola e aquele era o dia da vacina e tinha aquela vacina doída do arzinho e tal, e a gente acabava tomando a vacina na escola. Os pais trabalham, né? E, eventualmente, isso pode ter uma dificuldade, do horário de conseguir levar a criança para vacinar. Tem tido essas campanhas nas escolas? Tem horário prolongado nos postos para vacinação? Ou campanhas nos fins de semana, em centros comunitários? Quais as estratégias possíveis aí para melhorar isso? Importantíssimo, realmente, essa sua questão em relação a estratégias. Não basta nós dizermos, olha, as coberturas vacinais estão baixas. Nós precisamos fazer algo para recuperar essas coberturas vacinais. E isso passa por vacinação em escolas. A vacinação em escola ela vinha sendo utilizada antes da pandemia, principalmente para vacinação do adolescente com vacina HPV e vacina meningocócica CWY, né, que hoje está na rede pública para 11 e 12 anos de idade.
Com a pandemia, isso teve uma parada, obviamente, mas está retornando de uma forma progressiva, ainda lenta, mas está retornando a vacinação em escolas, que é uma estratégia excelente. A questão dos postos de saúde realmente precisa ser melhorado. É inadmissível que os postos, de maneira geral, encerrem suas atividades em relação a vacinas às 17 horas, quando a maioria dos pais tem o seu horário de trabalho, no mínimo até 18 horas. Então, esse pai precisa ter um horário extra, um horário ampliado para levar seu filho para a vacinação. Quem sabe, o sábado pela manhã é uma alternativa. Isso tem sido utilizado em campanhas, mas é muito pouco. Coloca-se o dia D da campanha, um sábado que vai se fazer isso. Mas um dia único não é suficiente. Há necessidade de que os municípios, as secretarias municipais de saúde, se organizem para ampliação do horário de vacinação. Doutora Sônia, entre os temores que foram divulgados de vacinas, antes até, e nós vamos deixar para discutir Covid especificamente como assunto isolado, que eu acho que tem bastante perguntas sobre Covid para te fazer, mas já começavam a surgir algumas divulgações de possíveis doenças relacionadas à vacina, autismo relacionado à vacina. Isso já estava começando a ter alguma repercussão negativa na cobertura vacinal, e eu queria aqui que fosse feito um esclarecimento bem enfático de qual o cunho objetivo, concreto e científico desse tipo de alegação. Essa questão de autismo e vacina surgiu no Reino Unido numa publicação que foi considerada falsa, né? Tanto que foi retirada dos anais onde foi publicado, e o médico, que inclusive é autor dessa publicação, que associava autismo a uma vacina contra o sarampo, vacina tríplice viral, perdeu a sua licença de médico no Reino Unido pelo prejuízo à saúde pública com uma informação que não era verdadeira. Segurança em vacina, nós temos que considerar o seguinte: uma vacina só é licenciada para ser utilizada depois de passar em testes. E são vários testes, são várias fases, que nós chamamos de fases clínicas, onde é avaliada a eficácia, a resposta imunológica à vacina e a segurança. Somente após passar por todos esses critérios, uma vacina é liberada para uso clínico. Você pode me perguntar, existe vacina 100% segura, capaz de não ter nenhum evento adverso? Eu diria não. Se fizesse a mesma pergunta, existe medicamento que não vá ter nenhum evento adverso? Também, certamente não. O que nós temos em relação à vacina é que os eventos adversos graves são raros, muito raros. O Brasil tem um sistema de vigilância de eventos adversos. Qualquer evento adverso com qualquer vacina, um evento considerado grave, deve ser notificado. O Ministério da Saúde tem uma equipe de farmacovigilância para avaliar e definir se esse evento tem ou não associação com a vacina. Na maioria das vezes, os eventos notificados como associados à vacina têm apenas uma associação temporal, ou seja, coincidente. É muito comum fazer uma vacina e daqui 2, 3 dias ocorre um determinado evento que não tem nada a ver com a vacina, mas temporalmente quem recebeu a vacina vai associar. Os eventos mais comuns são aqueles que nós já estamos acostumados a observar de longo tempo. Febre nas primeiras 48 horas, com a maioria das vacinas, dor no local da aplicação, às vezes um edema, um aumento de volume no local. Esses são os eventos mais frequentes que ocorrem com qualquer vacina. Obrigado, doutora. A senhora tem uma mensagem geral, uma mensagem final para deixar para a sociedade em relação à vacina, à cobertura vacinal?
A vacinação é considerada uma das medidas, talvez a medida mais eficaz para a prevenção de doenças. Tanto é que, se nós pegarmos qualquer livro de infectologia, diz que os benefícios da vacinação só se comparam à água potável. Então, há necessidade de recomendar a vacina, a necessidade do médico participar diretamente da recomendação da vacina e que todos nós juntos busquemos estratégias para resgatar as nossas coberturas vacinais. O Brasil, especificamente o estado de Santa Catarina, nós já fomos exemplo para o mundo de cobertura vacinal, de programa de imunizações que realmente funciona. Então, vamos voltar a ter novamente esta credibilidade. Muito obrigada. Obrigado, doutora Sônia. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Em breve nós teremos um novo episódio do Sua Saúde CRM Santa Catarina. Eu vou continuar conversando com a doutora Sônia no próximo episódio, especificamente sobre Covid. E siga nas redes sociais o Conselho e aproveite assistir os próximos episódios.